A dublagem de Jojo ainda não chegou e isso é muito bom. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aí você não vai ter referência nenhuma pra me julgar. É... Quer dizer, talvez tenha alguma, mas não vai ter os oficiais, pelo menos. Eu mesmo vou dublar vários personagens de Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Vamos lá. Vamos lá. E aí, malta? Eu sou o Emerson Neri, diretamente de Porto, em Portugal, para fazer dublagem utilizando o mangá. Porque o quadrinho sonoro é essa amálgama. Eu pego um quadrinho, eu faço a resenha dele num vídeo, e aí eu pego esse mesmo quadrinho e faço outro vídeo onde eu dublo personagens deste mesmo quadrinho. E aqui eu comento também sobre dublagem profissionalmente, né? Como as coisas acontecem de fato. Você curte dublagem? Curte quadrinho? Curtiu esse vídeo? Se inscreveu no canal? Tocou o sininho? O último vídeo desse canal foi marcado pela resenha deste mangá aí, no qual eu deixei bem claro o quanto eu não gostei de ter lido ele, mas nem por isso eu vou deixar de utilizar ele para fazer a dublagem, né? Caso você ainda não tenha assistido nenhum vídeo aqui onde eu faço a dublagem dos quadrinhos, aqui eu faço o seguinte, é uma simulação, como se eu fosse o diretor de dublagem e o dublador, e eu comento situações que podem ocorrer ou não numa dublagem e questões técnicas que geralmente ocorrem. Eu escolhi 4 quadros desse quadrinho, né? Cada quadro tem um personagem diferente, com falas diferentes, onde eu tenho que fazer vozes diferentes para cada personagem, óbvio, e quem vai me julgar vai ser você nos comentários, né? Você vai me dizer se eu fui bem ou se eu fui mal e tudo mais, apesar de eu colocar aqui algumas questões, pontuar para você algumas questões técnicas, mas no fundo, o que vale é o seu comentário aí. Ó, é só para te alertar, esse Jojo Bizarre Adventure não tem nada a ver com aquele Jojo Rabbit, aquele filme recente, tá? Esse aqui, no caso, é outro Jojo, né, da parte 1, do Phantom Blood. Cada vez que muda o subtítulo de Jojo's Bizarre Adventure tem um novo Jojo, né? Esse caso é o primeiro Jojo, é o Jojo original, né? Do Bizarre Adventure de 1976. Nossa, é bem antigo isso aqui. E aqui, olha só, perceba que nesse quadro ele está assustado ali com alguma coisa que ele estava fazendo e tudo mais. Ele tá, ah, meu Deus, né? Parei o que eu estava fazendo, ou teve um susto. Essa é a expressão, pelo menos, do desenho que ele nos passa. Agora vamos ler aqui para ver exatamente do que se trata esse diálogo. No estúdio de baixo acontece isso, né? Você lê, né, em voz baixa mesmo, antes para você entender o que você vai falar, né? Quais são as palavras difíceis, ou se você precisa mudar alguma coisa. No caso aqui eu já fiz uma alteraçãozinha. Eu botei um eu a mais no começo para dar um pouco mais de verdade na fala. Eu vim aqui pelo meu pai. Por isso, na hora em que desferi o chute, pensei que você também devia ter um pai, uma mãe e irmãos. Eu não quero entristecer o seu pai. Então é uma frase emotiva, apesar da situação. Ele tava rolando uma porrada ali, né? Tipo, eu não coloquei a cena toda, mas assim, ele tava se pegando uma porrada com o cara. Aí de repente ele teve esse pensamento e parou de bater no cara, assim. E então ele demonstra assim um afeto, né? Um afeto principalmente pelo pai dele. E daí esse afeto pelo pai dele faz ele, sei lá, fazer essa frase motivacional pro suposto inimigo dele que ele tava ali, ele tava brigando naquele momento. Então, vamos lá, 3 tentativas aí pra mim, pra que eu possa conseguir fazer uma voz pro protagonista Jojo. Vamos ver se eu seria escalado ou não por você. Você é meu diretor, né? Você seria o diretor de escalação, né? Ou o cliente, melhor dizendo. Né? O cliente geralmente é quem dá a palavra final numa dublagem, né? Por mais que o diretor de dublagem selecione algumas vozes, né? Ele faz testes com algumas vozes e chega até o cliente. E o cliente tem ali umas opções de pelo menos 3 vozes para definir qual delas ele quer. E no caso aqui você vai ter 3 vezes a minha voz para ver se alguma delas lhe apetece. Eu vim pelo meu pai. Por isso, na hora em que desferi o chute, pensei que você também devia ter um pai, uma mãe e irmãos. Eu não quero entristecer o seu pai. Geralmente vozes de protagonistas, eles tendem a ser um pouco mais carismáticas, né? Aqui no caso eu fui mais... não fui tão carismático, eu acho, nessa voz. Eu posso deixar um pouco mais carismática. E o que quer dizer uma voz carismática? Quer dizer uma voz que você está acostumado a ouvir de pessoas que se comunicam bem. Então, isso é uma voz carismática, né? Você vê... você tem essas referências dos comunicadores, né? Os grandes comunicadores têm esse carisma, carregam esse carisma, né, na fala, no jeito de falar e até no timbre, né? Como é esse timbre e como é também essa
ressonância que eles colocam na voz deles. Então, por exemplo, não caberia talvez aqui uma voz muito fina ou muito grave, né? Não ir para os extremos, né? Pegar uma coisa mais média, um tom de fala, né? Uma velocidade média, tudo assim, ser uma média mesmo para tentar normalizar o máximo possível e deixar, obviamente, uma leitura mais harmoniosa das palavras, né? Tendo alguns contornos, né? Não sendo constante também, né? Porque você tem que dar algumas ênfase em algumas palavras para deixar bonita a sua frase. Então vamos tentar pela segunda tentativa aqui, Jojo. Eu vim pelo meu pai. Por isso, na hora em que desferi o chute, pensei que você também devia ter um pai, uma mãe e irmãos. Eu não quero entristecer o seu pai. Ó, eu detectei um problema aqui de como eu tô fazendo essa fala, porque eu tô terminando ela, né, pra baixo, no sentido de eu tô dando uma descendência, eu tô indo, eu caio, aí já cai lá no final. E na verdade não, na verdade no final tem uma exclamação ali. Então é justamente o final que mais importa nessa frase. E é o que tem que ficar nessa dublagem aqui. Então, terceira e última tentativa, vamos ver se eu conseguiria aí me reabilitar, né, nessa terceira e última chance. Eu vim aqui pelo meu pai. Por isso, na hora em que desferi o chute, pensei que você também devia ter um pai, uma mãe e irmãos. Eu não quero entristecer o seu pai. Ó, aí já tá indo pro caminho. Acho que se eu tivesse mais uma chance, diretor, eu conseguiria fazer bonitinho. Mas veja que mudou completamente a forma com que o personagem se comporta, né? Nessa última tentativa. Porque ele estava sendo muito introspectivo, né? Naquela fala dele, do jeito que eu estava fazendo nas duas primeiras tentativas. Como ele está conversando com alguém, ele tem que se expressar com alguém, ele tem que ser mais enfático, né? Nesse finalzinho da fala. Então, né, vamos ver se você me aprova aí nos comentários com essa terceira e última tentativa. Ou de repente até com as outras duas, se você viu alguma coisa de bom ou de ruim, por favor, comenta aí. E este é o antagonista Dio Brando. Ele é um vilão, bem vilanesco mesmo. E perceba que ele tem um olhar ali nesse quadro aí bem compenetrado, né? Talvez de raiva, talvez de sei lá, uma demência que ele carregue. Mas é um olhar diferente e por ele ser um vilão, né? Ele tem que ter uma voz também mais vilanesca, uma voz de vilão. Como é voz de vilão? Como é voz de vilão? Né? Normalmente uma voz de vilão é uma voz que ela tem que causar um impacto de alguma forma em você, né? Geralmente um impacto que tipo se assuste ou te cause uma repulsa, né, de alguma forma. Ou seja, não seria uma voz como um protagonista. Mas não quer dizer que ele fale errado, né? O vilão geralmente até tem a maioria dos vilões eles têm essa tendência de falar muito certo, né? Muito bonitinho, né? De um jeito muito apropriado. O que realmente muda, geralmente é a ressonância da voz, né? Uma voz mais grave, uma voz mais que tem um reverb maior. Então, ou às vezes até uma voz mais irritante, uma voz que irrita muitas pessoas. Ou uma voz bem caricata, uma voz caricata para todas assim, vamos fazer uma voz caricata para um vilão. Pode ser também, né? Geralmente são vozes que são não normais, né? Um vilão geralmente ele não tem uma voz normal, né? Ele tem se é um vilão realmente caricato, né? Se é um vilão que ele tem um exagero, né, de vilanices, né? Obviamente pode ser um vilão no sentido de ele ser só ter um ponto de vista diferente do protagonista e ser uma pessoa normal, aí sim ele tem uma voz realmente normal, não vai ter muita diferença não. Agora, quando é geralmente anime, desenho animado, e onde o vilão realmente é bem caracterizado como vilão, aí sim ele tem que ter uma voz que vai causar um impacto nas pessoas que estão ali assistindo. E no caso aqui o Dio Brando, né, eu acredito que ele precisa ter uma voz que vai causar um impacto. Eu iria para uma voz com um reverb, talvez só diferente, né, uma ressonância diferente, né, deixando um pouco mais assustadora, talvez seja a palavra, né, talvez seja essa a questão. Vamos lá. 3 tentativas para Dio Brando. A solidão cria um vazio dentro do homem. Eu vou transformá-lo num trapo inútil. Então,
vou destituí-lo de tudo. E quando virarmos adultos, farei com que a fortuna da família Joestar fique em minhas mãos. Já explodi ali na vilanice. E não sei se eu fui demais, assim, talvez eu achei que eu passei do ponto até dessa mudança da ressonância da voz e tal. Porque apesar de tudo ele tem uma aparência jovem, né? Ele é jovem, então eu não posso também deixar de lado isso, né? Eu tenho que levar em consideração essa juventude dele. E talvez eu tenha colocado muito grave aqui que não casasse com esse personagem, né? Então vamos tentar deixar um pouco mais jovem essa voz e tentar mudar um pouco só a ressonância ali da fala. O que eu falo da ressonância é onde eu vou ressoar a minha voz. No caso, normalmente, né, nós, povo brasileiro, a gente tem a nossa ressonância muito no céu da boca, né, e lá no fundo, assim, né? Então a gente joga, sai das cordas vocais, das pregas vocais, né? Então a gente joga e a gente abre muito, né? Porque por isso que falam que o brasileiro tem uma voz muito aberta, né? A gente faz um a muito aberto, coisa que o povo europeu faz um o, um e, uma coisa mais fechadinha, né? A solidão cria um vazio dentro do homem. Eu vou transformá-lo num trapo inútil. E então eu vou destituí-lo de tudo, e quando virarmos adultos, farei com que a fortuna da família Joestar fique em minhas mãos. Né? Eu tentei deixar um pouco mais jovem, mas ainda estava indo para lá, para o mesmo lugar, da voz mais grave, e achei que não casou. Deixa eu tentar uma outra forma de deixar essa fala um pouco mais vilanesca. E algumas coisas aqui na frase me incomodam um pouco na hora de deixar mais humano também isso, né? Porque ele tá... parece que ele tá, enfim, né, declamando um poema ali, né? A solidão cria um vazio dentro do homem. Isso é difícil quando você coloca para deixar mais humano numa dublagem. Então você tem que realmente modificar a frase, né? A solidão cria um vazio dentro do... Porque a solidão, talvez caiba melhor, né? Porque a solidão cria um vazio dentro do homem. E eu vou transformá-la num trapo inútil, né? Talvez essas mudanças já ajudam nessa humanização do personagem. Porque a solidão cria um vazio dentro do homem. E eu vou transformá-lo num trapo inútil. Aí, então vou destituí-lo de tudo. E quando virarmos adultos, farei com que a fortuna da família Joestar fique em minhas mãos. Errei no final ali, você vê que eu baixei o tom no final, era pra ter subido o tom no final, em minhas mãos, é assim que deve ser. Mas enfim, né, você vai me jogar nos comentários aí, ver se dá pra aproveitar alguma coisa dessa minha dublagem do Diorando, porque eu preciso seguir em frente aqui e você não tem tempo pra perder, você é diretor de dublagem aqui, você é quem me julga, então, por favor, comente. E antes de a gente seguir aqui para os próximos dois personagens, deixa eu só te pontuar a diferença entre interpretação para teatro e interpretação para dublagem. Eu sou ator, né, sou dublador, ator, fiz muitas peças de teatro, fiz muitas dublagens, então sei bem assim onde a gente escorrega nessas horas de entender a interpretação de um e de outro. A interpretação para teatro, a gente fica meses estudando o personagem, a gente fica muito tempo, né, na pele do personagem, né, tentando entender o que esse personagem quer, o que esse personagem pensa, e tentando colocar, na verdade, se misturar com esse personagem, né, que esse personagem tome o nosso corpo, a nossa voz, e eles se fundam e a coisa aconteça no palco. Já na dublagem, você não tem esse tempo, né, na dublagem você tem alguns segundos para ver ali o personagem, exatamente, na verdade você nem se preocupa tanto com o personagem, você se preocupa mais com a emoção que ele está passando em tela. E aí você pega aquela emoção que ele tá passando, né? Entende que aquele personagem é assim, assim, assado, no sentido um velho, é um novo, enfim, pega só algumas coisas básicas dele e já mimetiza aquela emoção com aquela coisa básica que você pegou do personagem em tela. Então é muito mais rápido, é muito rápido. Você não tem tempo de pensar no que o personagem tomou no café da manhã porque ele pensa assim ou assado. É muito normal você passar às vezes o dia inteiro dublando um personagem e chega no final do dia você não tem nem ideia do que ele é esse personagem, o que ele vai fazer no filme, o que ele é no desenho animado, porque você focou na emoção, você não focou no personagem, não ficou imaginando o que esse personagem pode fazer ou quer fazer. Não, você só fez, foi fazendo. Ó, é emoção tal, ah tá, é essa aqui, essa fala, palavras tal.
Você foca em coisas muito específicas para deixar a cena, né, passar a mesma emoção que o ator no original lá quis passar. Obviamente que o ator lá no original, ele perdeu um tempão. Esse sim perdeu muito tempo também tentando entender o personagem, né, criou-se muitas coisas em cima desse personagem e você só precisa mimetizar a emoção que ele passa de tempo em tempo na tela. Você não precisa pegar todo o conteúdo que esse cara ficou pensando, porque já tá mastigado. Ele mastigou pra você. Esse ator mastigou pra você esse personagem e te passou de mão beijada. Olha, ele só precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não. E óbvio, tem a questão da interpretação para vídeo também, que é diferente. Mas é muito parecida com a interpretação para teatro. No caso, quando você vai dublar um filme, né, de um ator que já se preparou, fez toda uma preparação para entender o personagem, para vestir esse personagem, né, para se colocar na pele desse personagem, você já pega toda essa preparação dele mastigadinha. O ator já te entrega tudo. Então na dublagem você só pega aquilo que ele já deixou pronto e, opa, mimetiza igual, mimetiza igual, mimetiza igual. E aí a ideia é você não mudar o que ele fez, é justamente seguir o que ele fez. Senão você está reinterpretando esse personagem, só que você não teve o tempo que ele teve para interpretar, entende? Então por isso que você tem que só mimetizar o que o ator no original fez, senão você realmente está estragando a obra. Agora um personagem um pouco mais caricato, um velhinho, e só pra te situar, caso você não leia mangás, no mangá a gente sempre lê ao contrário, né? A gente sempre lê da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, tanto em sentido de páginas, quanto em sentido de quadros, quanto em sentido de balões. Então por isso que essa é a sequência das falas. Ó, você vê que eu adicionei algumas mumunhas, né? Em vez de utilizar, ele coloca bem, não importa. Ninguém fala isso, ninguém pensa isso, bem, não importa. Eles fazem, não importa. É mais ou menos isso que acontece na prática, então por isso que eu deixei mais humano com essas modificações. E aí o velhinho, ele é bem carismático, ele é um personagem que aparece relativamente pouco, mas quando ele aparece ele chama bastante atenção, então ele saiu daqueles personagens realmente bastante caricatos, né? Caso ele aparecesse na animação, eu acredito que ele deva aparecer na animação, né? E não sei, não cheguei a assisti-lo na versão original em japonês, então não sei se realmente ele tem uma voz caricata, mas eu acho que no nossa dublagem aqui, né, ele talvez teria uma voz caricata. Então eu vou tentar fazer uma voz caricata para este velhinho aqui. Vamos lá, vamos ver se você vai me aprovar ou não nesta voz. Uma caixa. O que será que tem dentro dela? Não importa. Alguma empregada deve ter jogado ela aí. Não, mais grave, ele precisa ter uma voz um pouco mais de idoso mesmo, né? Eu não consegui colocar nessa primeira tentativa. Vamos tentar na segunda aí uma coisa caricata e também que dê a impressão que é uma voz de idoso, né? Não pode ficar assim tão jovial. Uma caixa. O que será que tem dentro dela? Não importa. Alguma empregada deve ter jogado ela aí. Casou um pouquinho já com a voz com essa imagem. Eu vou por aí mesmo, mas eu vou tentar deixar, talvez sustentar um pouco mais uma coisa mais arranhada. Vamos tentar deixar um pouco mais arranhada essa voz aí. Uma caixa. O que será que tem dentro dela? Não importa. Alguma empregada deve ter jogado ela aí. Fiquei na dúvida se a segunda ficou melhor que a terceira, ou a terceira ficou um pouco melhor. Você vai me dizer nos comentários se alguma delas coube para esse personagem ou não. Talvez eu tivesse chance em algum teste com esse personagem. E este é o último personagem que eu vou fazer hoje. Veja que ele é um personagem, um monstrengo assim, né? Ele tá todo deteriorado ali, né? E ele tem, obviamente, uma fala bem mais caricato que o velhinho. Ele tem que ser bem exagerado, porque a aparência dele é exagerada. Tem que ser uma coisa bem... se for pra um lado zumbi, lado fantasma, coisas assim, tipo, ele vai ter aquela voz esganiçada, que não consegue nem falar direito. Mas eu acho que na dublagem não cabe muito isso, sabe? É poucas vezes utilizado isso porque fica difícil de aparecer no áudio, essas coisas muito arranhadas, assim, sabe? É difícil o microfone captar bem. Aí tem que dar muito ganho depois, e aí fica complicado pra pós-produção. Então, geralmente faz-se uma voz mais caricata mesmo pra esse personagem, uma caricatura bem exagerada, e talvez até bem agudo, né? E tentar pro máximo de agudo possível com esse personagem. E tem uma onomatopeia ali que eu vou tentar fazer na voz mesmo, né? Que ele joga a mão na cara dele. Ó, uma coisa assim.
Antigamente, né, até os anos 80, a dublagem quando chegava aqui no Brasil, ela tinha só uma faixa, né, ela chegava já com uma trilha sonora e os efeitos sonoros junto com as vozes, ou seja, eles não conseguiam aproveitar esses efeitos sonoros. E aí existia uma função do contra-regra. O contra-regra era o cara que era a pessoa que ia fazer, imitar esse efeito especial, tipo numa trilha especial que eles iam colocar a música, eles iam separar em duas trilhas, no caso, né? Uma trilha com voz e uma trilha com esses efeitos especiais e a música feita aqui no Brasil mesmo. Então, aí eles juntavam e faziam, né, como se fosse a versão americana numa trilha só. Então, assim foi até os anos 80, né? Nos anos 90 a tecnologia ajudou e já vinha separado umas trilhas, né? Então não foi mais necessário ter a função do contra-regra. Sangue! Sangue! Vou sugar seu sangue! Você vê que eu fui fazer uma vozinha aí, saiu um barulho estranho aí da minha boca. Acontece isso na dublagem. E a gente tem um outro barulhinho que sai muito na dublagem, que tem que tomar muito cuidado, que é quando a parte aqui do lábio, ela encosta nos dentes e tem muita saliva e fica fazendo, sabe? Isso é muito comum, né? Às vezes você tá dublando e o diretor de dublagem fala pra você, olha, seca um pouco os teus dentes aí, porque tô ouvindo muito desses barulhinhos de pop, meio assim, né? Exagerado, obviamente, mas é basicamente esse barulhinho que eles ficam ouvindo. Se você fica com fone de ouvido, você percebe muito bem isso, né? Eles chamam de clique isso, né, no inglês. É um cliquezinho. Ele tem o filtro de remoção de clique. Às vezes funciona, às vezes não. Então, por isso que na dublagem tem que tomar muito cuidado com isso. E os microfones, quanto mais sensível ele for, mais clique ele vai pegar. Então, esse é um problema. Esse meu microfone aqui não é tão sensível assim, então por isso que você não ouve tantos cliques. Mas com certeza você ouviu esse que eu fiz assim, porque eu ouvi aqui que foi bem alto esse. Então tem que tomar cuidado nessas vozes diferentonas que saem esses barulhos estranhos às vezes. Vamos lá. Segunda tentativa para o nosso amigo degenerado aqui. Sangue! Sangue! Vou sugar seu sangue! Eu fico mexendo nas cordas vocais e eu perco a, a fala, quando eu vou falar a fala que ele tem que dar no final. Então eu não tô conseguindo sustentar essa voz. Não parece ser a voz apropriada pra mim pra que eu faça esse personagem. Então eu tenho que achar uma outra voz que eu consiga suportar. Porque às vezes até tem isso de você exagerar numa voz que ficou boa, mas você não consegue sustentar ela. E o diretor de dublagem pede pra você tentar sustentar. Obviamente que pode danificar suas cordas vocais e dificilmente ele vai pedir para você fazer isso. A menos que você insista, né? E queira fazer porque queira fazer isso. Recomendo que você não faça e que você tente encontrar uma outra voz mais confortável, né, nessas horas. Então, isso que eu vou tentar fazer nessa minha última terceira tentativa e ver se eu consigo fazer esse personagem. E você me aprova, vamos ver, vamos ver. Me aprove nos comentários, por favor. Sangue! Sangue! Vou sugar seu sangue! Acho que aí eu conseguiria ser aprovado. Acho que você vai deixar nos comentários aí a minha aprovação desse personagem, porque o que faltou ali na verdade foi pressão, né? Eu tava no agudo, mas tava faltando pressão vindo do pulmão, então eu tive que colocar mais ar para conseguir sustentar esse agudo. Então com isso aí eu consegui sustentar e não forcei demais as minhas pregas vocais. Então beleza, conseguiria fazer isso por mais tempo. Recapitulando então esses 4 personagens, começando por Jojo, é o nosso protagonista. Os protagonistas eles têm sempre essa questão de deixar sempre muito pontuada, né, muito forte o final das frases. Eu pequei muito nisso, né, nas 3 tentativas que eu fiz aqui. A última talvez eu tenha ido um pouquinho melhor. Não sei se você vai me aprovar aí, mas né, fique ciente que é muito por conta dessa questão da pontuação ali que eu pequei. Mas eu acho que a minha voz combinaria com a voz do Jojo ali. Talvez eu deixasse um pouco até mais... tirar um pouco de grave, né, desse personagem, porque ele era um personagem jovem. Aí veio o Dio Brando é um personagem que é um vilão, e eu tentei modificar ali a voz para deixar um pouco mais de reverb, um pouco mais de ressonância na voz, que geralmente os vilões têm,
mas eu acabei deixando ele muito grave, né, minha voz muito grave, e não combinou muito com a imagem do Dio Brando, que é um jovem. Então acho que dificilmente eu conseguiria ser escalado por você, se você fosse meu diretor de dublagem, mas caso você tenha outras convicções, por favor, deixe nos comentários aí a respeito da minha voz para Dio Brando. Aí o velhinho, eu demorei para achar o tom do velhinho, né, caricato e tudo mais. Achei que na última tentativa ou na segunda ali ficou, né, meio próximo do que poderia ser, mas eu acho que mais uma tentativa ali eu teria que fazer para te convencer de que eu poderia realmente fazer a voz daquele personagem. E por último aí o Monstrengo, que me diverti bastante fazendo ele. Tem a questão aí até da onomatopeia que eu tava fazendo com a voz, que não se faz isso na dublagem, não se faz hoje. Só fiz aqui realmente só para explicar a questão do contra-regra que antigamente existia. Mas hoje em dia não se faz isso, né? Não precisa dublar numa onomatopeia. Tudo é o efeito sonoro que já está pronto, né? Já está pronto no original. Pega-se do original mesmo e copia, né? Ou se precisa fazer alguma adaptação, né? Quem vai fazer não vai ser você, não vai ser o dublador, vai ser a equipe técnica mesmo que vai cuidar disso. E esse personagem, eu achei que a última tentativa ficou bem boa, assim, então tenho grandes expectativas para que você me aprove aí nos comentários nessa dublagem do Monstrengo, por favor. Por favor, por favor! E eu tenho certeza absoluta que existem personagens melhores do que estes no capítulo 3 de JoJo's Bizarre Adventure, que é o mangá, que eu deixei o link aí na descrição, né, caso você queira comprar aí, ler JoJo's Bizarre Adventure. Eu recomendei para você começar a ler pelo capítulo 3 do Stardust Crusaders, que é aí um dos mais amados, né, da franquia, né, de toda a franquia JoJo's Bizarre Adventure, o capítulo 3, capítulo 4 também, né, então eu diria que começa pelo 3, depois se você se apaixonou mesmo por JoJo, você volta pro 1 e 2, mas começa pelo 3 para não se decepcionar muito com o 1 e o 2, né, caso o 1 eu me decepcionei bastante, apesar de que há comentários aí que eu deveria começar pelo capítulo 2 a ler JoJo's Bizarre Adventure. Bom, enfim, né, eu digo pra você começar pelo 3 para realmente não ter erro, né, começa pelo 3 para não desgostar dessa série, né, que é muito famosa aí pelo mundo todo. E você sabe que a palavra final neste vídeo da dublagem é sempre sua nos comentários aqui, ou no like ou no dislike desse vídeo, né? Se inscreva se você não for inscrito, aí você não perde quando eu lançar esses tipos de vídeo, caso você goste de aprender um pouco mais sobre dublagem utilizando quadrinhos. Ah, e você perdeu o vídeo onde eu fico achincalhando a parte 1 de JoJo's Bizarre Adventure? Haha, bom, tá ela aqui, ó.